Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você estamos aqui continuando os nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos aqui na primeira parte, na primeira grande parte do Catecismo, que é a profissão da nossa fé. Nós estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Estamos também no capítulo 2º, que tem como título Deus vem ao encontro do homem. Hoje nós vamos encerrar então esse capítulo 2º, que Deus vem ao encontro do homem. O próximo capítulo é a resposta do homem a Deus, né? Então, ok, estamos aqui no artigo 3º também, sobre a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre, a partir do número 131, aquela parte em negrito, que fica aí no seu catecismo. Tem um subtítulo aqui que diz a Sagrada Escritura na vida da Igreja. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Então, essas frases aqui estão no documento Dei Verbo, que é o documento Palavra de Deus. É um documento também do Concílio Vaticano II. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre, salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra. A saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo, como está em Filipenses 3:8. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Aí é uma frase de São Jerônimo. Bem, querido irmão, querida irmã, então sobre a Sagrada Escritura na vida da Igreja. O que é a Sagrada Escritura na vida da Igreja? Bem, como essas palavras aqui dizem, ela é o sustentáculo da nossa Igreja. Quer dizer, sem a Sagrada Escritura, não haveria como ser fundada a Igreja Católica, não haveria motivos para ser fundada uma igreja. Jesus, ele funda a Igreja Católica, mas deixa como base o Evangelho que ele veio pregar, é claro, todos os escritos do Antigo Testamento e o que viria depois de Jesus Cristo, que são as cartas, São Paulo, Pedro, João, a carta aos Hebreus, os Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, a igreja, ela tem como base, como pé, como firmeza, como alicerce, a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a Sagrada Escritura, a igreja ficaria manca. Ela não conseguiria dar os passos que ela dá. Ela não conseguiria ter a coesão, a firmeza que ela tem hoje. Isso vale para todos nós. O que nós faríamos sem a palavra de Deus? Qual o entendimento que nós teríamos das coisas de Deus? Então isso é algo que eu gostaria de deixar bem claro para cada um de nós. Por exemplo, a Sagrada Escritura, ela é a revelação de Deus. Deus, quando quis se revelar ao ser humano, aqui na Sagrada Escritura é tratado como homem, homem quer dizer gênero humano, homem e mulher.
Então, quando Deus quis falar com os homens, se revelar aos homens, às pessoas, se relacionar com os seres humanos, então ele começa fazendo isso, escolhendo Abraão, e ele vem se revelando. Bem, então toda a Sagrada Escritura, nós podemos dizer que é o livro da revelação de Deus. Isso sem sombra de dúvidas, sem medo de cometermos algum erro. Então a Sagrada Escritura, ela é a revelação de Deus. É a apresentação de Deus. Vamos dizer assim, é quando Deus se expõe. O nosso Deus é um Deus comunicativo, é um Deus comunicação. Então, como que ele faz para se conhecer? Como que ele faz para se deixar entender? Então, falando com os seres humanos, com aqueles que ele de antemão já escolheu. No caso, o primeiro foi Abraão, e depois tantos outros. Então, Deus, ele é transcendente, ele é transparente e, portanto, Deus, ele se mostra quem ele é. O que é uma coisa transcendente? Uma coisa que transcende, quer dizer, ele mostra quem é por dentro. Então vamos imaginar aquela passagem que tem no Evangelho, é no Monte Tabor, onde Jesus levou Pedro, Tiago e João para rezarem e, num certo momento, então, Jesus se transfigurou. Bem, o que ele fez? O que significa transfiguração? Ele mostrou quem ele é por dentro. Que veja, por exemplo, você está olhando para mim, você está me vendo, mas você não está me vendo por dentro quem eu sou. Como que eu, Luiz Carlos, como que no caso eu, Luiz Carlos, posso me transfigurar? Como que eu posso mostrar quem eu sou por dentro? Como que eu sou por dentro? Então, claro, conversando com você, trabalhando com você, estudando, namorando, casando, tendo filhos, enfim, quando nós passamos a conviver juntos, então eu vou conhecendo o outro e você vai conhecendo o Luiz Carlos por dentro. Quem eu sou, porque a minha aparência física não demonstra quem eu sou por dentro. Assim Jesus. Jesus ele é homem e ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então na transfiguração, a divindade dele apareceu. Porque a divindade de Cristo está escondida no corpo dele, dentro dele. Então, quem conheceu Jesus, quem teve relacionamento com Jesus ali na época, os discípulos, apóstolos, conhecia o Jesus humano. Agora, o Jesus divino está escondido dentro. Então, na transfiguração, ele se deixa revelar, ele se expõe, ele se abre. É uma exposição. Nós usamos muito esse termo aí quando nós vamos falar sobre o Santíssimo. Então vamos expor o Santíssimo. Uma exposição, quer dizer, vamos tirar o Santíssimo ali de dentro da capelinha onde ele fica, né? Vamos tirar dali e colocar sobre o altar, por exemplo. Claro, num objeto ali sacro, né? Um objeto da igreja, que é aquele tipo castiçal ali, né, onde vai apresentar Jesus. Então ali o Santíssimo está sendo exposto. No caso que Jesus fez no Monte Tabor, ele mostrou sua divindade. Mostrou sua divindade. E nós também podemos mostrar a nossa humanidade quando nós trabalhamos, agimos, reagimos, fazemos as coisas, aí nós vamos mostrando quem nós somos por dentro. Então você vai conhecendo a pessoa, se você viver com ela. Conhecer. Então esse conhecimento é algo que depende do que vai sendo revelado, do que vai sendo exposto.
Então, conforme eu vou convivendo com você, eu vou me expondo. Não tem jeito de eu me esconder de você, que convive comigo ali tantas horas por dia. Eu não tenho como me esconder de você totalmente. Eu posso até esconder algumas coisas. Mas você vai me conhecendo de qualquer forma. Então, Deus é assim. A transcendência de Deus. Como é que ele se transcende? Quer dizer, como é que ele se mostra ao mundo? Bem, primeiramente na criação. Na criação, toda a criação reflete Deus. Toda a criação, ela tem uma parte de Deus. Ela tem. Porque Deus criou o que ele queria, o que estava dentro dele, o que ele tinha no coração dele. O amor, a misericórdia, a santidade, a divindade. Então ele vai criando essas coisas que nós sabemos que o mundo, o universo é maravilhoso. Só o nosso planeta, tão pequenininho, dentro de um universo tão grande, mas o que tem dentro desse planeta, dos seres vivos, das coisas que ele criou, dos mares que ele fez, dos rios, dos lagos, das cachoeiras, dos animais, dos passarinhos, enfim, das plantas, então, nem se diga, as cores, os perfumes das plantas. Quer dizer, toda essa criação de Deus é uma manifestação de Deus, é uma exposição de Deus. Ele está se expondo ao mundo. Então, quando nós encontramos uma pessoa que diz que não acredita em Deus, poxa vida, a primeira chave que nós usamos aí no caso para abrir a mente e o coração daquela pessoa é dizer, olhe para o mundo, olhe para as coisas criadas. É possível alguma outra pessoa, a não ser Deus, criar essas coisas maravilhosas? É possível isso? Ah, foi o Big Bang que criou. O Big Bang que fez acontecer tudo isso. Olha, querido irmão, querida irmã, ninguém tem o dom de criar as coisas. Ninguém. Nós podemos alterar o que está criado, sim. Podemos ajudar na criação, podemos, quando criamos nossos filhos, quando geramos nossos filhos, estamos colaborando com Deus na criação porque Ele quis assim. Ele permitiu que fosse assim. Mas veja, querido irmão, querida irmã, só a própria criação já manifesta quem é Deus. Essas maravilhas, os cantos dos pássaros, as flores, meu Deus, todos os animais, o modo que eles vivem, que eles se relacionam. Tudo isso é manifestação de Deus, é transcendência de Deus. Bem, a criação. Agora, quando Deus vai se revelar ao homem, que é um ser inteligente, que é um ser que é a imagem e semelhança desse Deus, bem, aí ele pode fazê-lo de outra forma. A forma que ele usa, então, é se revelando, falando, conversando, se expondo, se explicando. Então, a Sagrada Escritura, na verdade, ela é o que para nós? A Sagrada Escritura é o conhecimento de Deus. Olha, como já lemos aqui, e podemos usar aqui para a explicação, né? É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja. Quer dizer, tão grande o poder e a eficácia. O que é eficácia? É que ela é eficaz. A palavra de Deus é tão eficaz que ela parece uma faca de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Então ela entra na nossa alma, cortando tudo que é mal, tirando tudo que é trevas e colocando tudo que é de bom de Deus e tudo que é a luz que vem de Deus. Então a palavra de Deus ela é eficaz porque ela nos liberta. Você estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Sagrada Escritura, então a própria Sagrada Escritura, ela vai te libertando. Agora, libertando do quê? Primeiramente, ela liberta eu, Luiz Carlos, de mim mesmo.
Liberta você de você mesmo. O que é nos libertar de nós mesmos? Libertar dos meus apegos, do que eu coloco na frente de Deus, do que eu amo mais do que a Deus, dos meus pecados, das minhas misérias, ela me liberta. Ela me liberta dos meus rancores, das minhas mágoas, das minhas depressões. Ela me liberta do egoísmo, da ganância, do luxo, de tudo que não presta, de todos os vícios. Essa palavra, a Sagrada Escritura tem esse poder de me libertar. Outra coisa, o Evangelho, ele tem o poder de perdoar seus pecados. Então, primeiramente, a palavra liberta. Segundo ponto, ela nos perdoa. Então, veja que poder, né? Como está escrito aqui, é tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja. E para seus filhos, que somos nós, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. Então eu estava dizendo que, em primeiro lugar, eu sou libertado de mim mesmo, dos pecados, sou libertado de Satanás. Satanás perde a força de agir contra mim quando eu me sustento na palavra de Deus. Veja o exemplo de Jesus Cristo. Quando Satanás foi tentar Jesus Cristo por 40 dias e 40 noites, por um período, Jesus se defendia com o quê? Dos ataques de Satanás? Com a palavra de Deus. Todas as respostas de Jesus Cristo, ele usava versículos bíblicos do Antigo Testamento. Porque, claro, o Novo não havia sido escrito ainda, porque ele estava ali. Mas então, Jesus se defendia com a palavra de Deus. Ele usou aí textos do Deuteronômio, ele usou textos do Eclesiástico. E ele, aí por fim, quando o demônio viu que ele se defendia com a palavra de Deus, e todas as defesas que Jesus tinha destruía as armadilhas de Satanás. Então todas as armadilhas, as teias que ele montou, as arapucas que ele montou para Jesus, todas elas foram destruídas simplesmente com a palavra de Deus, com um versículo bíblico. Quando o demônio percebeu isso, o que ele fez? Ele pegou a palavra de Deus, um versículo bíblico do Salmo 90, que é o Salmo da Confiança. Ele pegou um versículo bíblico e disse, mas está escrito lá também. Bem, primeiramente ele leva Jesus num monte muito alto, num lugar muito alto. Ele diz, olha Jesus, está escrito na palavra de Deus que se o servo do Senhor cair daqui de cima, os anjos o sustentarão em suas mãos. Isso está escrito no Salmo 90, está mesmo. Então, Jesus, já que está escrito, e já que o senhor conhece tanto a palavra de Deus, então o senhor acredita nisso que está escrito, Jesus? Bom, certamente Jesus falou, sim, acredito perfeitamente. Então, se o senhor acredita, pode pular daqui, que os anjos não te deixarão você morrer, se espatifar lá embaixo. Aí Jesus respondeu de novo, com versículo bíblico do Antigo Testamento. Mas está escrito também, Lúcifer, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que Jesus quis dizer? Não é porque está escrito que eu tenho que fazer para provar Deus. Eu não tenho que colocar Deus à prova. Eu tenho que aceitar o que Deus me fala sem colocá-lo à prova. Então Jesus respondeu de novo com a palavra de Deus. Então veja, querido irmão, querida irmã, quanto poder essa palavra de Deus tem. Então primeiramente ela nos liberta de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas infâmias, da nossa fraqueza, da nossa concupiscência. Ela nos liberta das nossas decadências, nos liberta de Satanás, nos liberta do pecado. Também ela tem o poder
de me libertar das minhas rancores, amarguras, mágoas, falta de perdão. Então ela me liberta. Outra coisa, a palavra de Deus ela tem o poder de me curar. Me curar. Curar do quê? Dos males que eu tenho. Por exemplo, quando eu lendo a palavra de Deus, eu decido abandonar um pecado, eu estou sendo curado, além de ser libertado, estou sendo curado. A palavra de Deus tem esse poder de me curar por dentro, curar a minha alma, o meu espírito humano, onde estão guardadas todas as coisas. Curar de humilhações, porque daí você vai ler a palavra de Deus e ver quanto Jesus foi humilhado. Cuspiram no rosto dele, colocaram uma coroa de espinhos, zombaram dele, flagelaram Jesus, humilharam Jesus até o extremo. Então, quando você é humilhado, você não precisa olhar e não deve olhar para a humilhação que você sofreu, mas sim olhe para Jesus. E daí você vai ver que a sua humilhação, o que você sofreu, Jesus já tinha sofrido no seu lugar. Então aquela humilhação que você sofreu, na verdade, se você estiver em Cristo, aquela humilhação não vai te derrubar. Muito pelo contrário, aquela humilhação será usada como alicerce, como força, como garra para você ficar mais firme em Jesus Cristo. Porque se você estiver em Cristo, com o seu coração em Cristo, então, se a palavra conseguiu fazer isso em você, então ela está curando você. Porque não está deixando você ficar doente com aquela humilhação. Porque o que é ficar muitas vezes doentes? Muitas vezes o médico não encontra o que você tem. Por quê? Porque é algo que somatizou. Soma, a palavra soma em grego quer dizer corpo, matéria. Muito bem. Tem ofensas que nós recebemos, humilhações que nós recebemos, que nos chocam muito. E se eu permitir que aquela humilhação entre no meu coração, aquela ofensa entre no meu coração, eu posso ficar doente da alma. Posso entrar numa depressão profunda, posso mudar totalmente o meu caráter. Era uma pessoa alegre, espontânea, todo mundo gostava de mim. De repente, eu me fecho em mim mesmo, me transformo numa pessoa triste, apática. Ninguém mais quer se relacionar comigo porque eu me tornei uma pessoa estranha. Por quê? Porque eu permiti que algum mal entrasse na minha alma. Muitas vezes, o nosso próprio organismo, ao invés de entrar na alma e ferir a alma, essa humilhação que estou dizendo aqui, esse exemplo que eu dei, ela vai para o corpo. Então, o nosso próprio ser se defende daquela humilhação que iria fazer você entrar num estado de letargia, vamos dizer assim, uma letargia social, espiritual, e passa para o seu corpo, para a sua matéria. Então os médicos dizem, né? Então essa doença somatizou. Quer dizer, era uma ofensa, uma humilhação que deveria ficar no espírito, na minha alma, mas passou, foi para o corpo. Então aí eu fico com uma doença que nenhum médico encontra a solução. Por quê? Porque aquela doença não é do corpo, ela veio da alma. E aí a pessoa adquire vou dar alguns exemplos aqui, uma dor de cabeça imensa e não cura com nenhum remédio, de forma alguma. Bom, isso eu tenho exemplo. Uma vez nós fomos rezar por uma pessoa e ela falou, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei mais o que eu faço com ela, eu não aguento mais. Eu tomo remédio, tanto tomar remédio, meu estômago ficou ruim, eu perdi o equilíbrio hormonal, etc. Vocês podem rezar por mim? Sim, rezamos por aquela mulher. Eu perguntei àquela mulher, Jesus mostrou um homem
um homem negro, mostrou assim. E eu disse a ela, viu, mas há quanto tempo você tem essa dor de cabeça? Há 20 anos. Falei, olha, o Senhor está mostrando aqui para mim um homem negro. Você lembra de alguma coisa? Bom, sim, eu fui casada com um homem negro. Ah, ok. E onde ele está hoje? Ah, ele me abandonou, Luiz Carlos. Me abandonou com crianças, com filhos. Eu não tinha como sustentar minhas crianças. E quando foi isso? Ah, faz 20 anos. Então veja, no momento em que aquela mulher foi abandonada pelo marido, e ela se viu numa situação, não trabalhava, não tinha emprego, tinha filhos para tratar, tinha casa para pagar aluguel, sustentar aquelas crianças. Então entrou um desespero nela, entrou uma aflição, nós chamamos de agonia, entrou uma agonia nela. Então, para o corpo dela mesmo, ou a graça de Deus infinita, para ela não ficar ruim na sua alma e, enfim, entrar num estado de depressão e etc., então aquilo passou para o corpo e ocasionou uma reação, uma dor de cabeça. Rezamos por aquela mulher e rezamos pela situação e pedimos que ela perdoasse o seu marido. Ela perdoou de todo o coração, perdoou mesmo. Naquele instante, a partir daquele instante, nunca mais ela teve dor de cabeça. Nunca mais. Então fomos nós que curamos a mulher? Não. Nós apenas encaminhamos. O que o Espírito Santo mostrou, nós falamos e conduzimos ela para perdoar. Sim, isso nós fizemos. Mas ela que perdoou. Então, aí que está, querido irmão, querida irmã. Veja, o que é a palavra de Deus? Como que a palavra de Deus trabalha com a gente? O que ela serve para nós? Para nos ajudar nisso. Ela nos ensina a perdoar. Quando Jesus fala no Sermão da Montanha, perdoai a todas as pessoas, os que te maldizem, os que te odeiam, os que te humilham, aí você terá um tesouro no céu. Então, nós estamos sendo libertados, curados, estamos conseguindo a salvação das nossas almas. Então, querido irmão, hoje vamos encerrar aqui a parte da Sagrada Escritura como Deus vindo ao encontro do homem. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo 3º, que vai ser a nossa resposta do homem a Deus. Qual é a nossa resposta? Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio, eu quero viver a tua palavra. É isso que nós vamos estudar a partir do nosso próximo encontro. Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude a continuarmos firmes e sendo bons leitores da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.